Olá, queridos, que a graça e a paz de Deus de Cristo esteja na tua vida, em minha vida, e que a cada dia possamos estar dispostos a frutificar para a honra e glória do Senhor, procurando entender o propósito do Eterno para a nossa vida. Hoje vamos falar ainda sobre as parábolas de Jesus, uma parábola em específico, a parábola do semeador, e procuramos entender quais lições o Senhor quer nos ensinar através desta parábola. Quero convidar você, mais uma vez, a nos prostrarmos diante do Senhor e buscarmos a iluminação do Espírito do Eterno. Bondoso Deus, amorável Pai, te agradecemos pela vida, pela oportunidade nesse dia, em boas circunstâncias, podermos meditar a Tua Palavra. Dá-nos a orientação, a iluminação do Espírito do Senhor, para entendermos e também estarmos dispostos a viver em harmonia com os Teus ensinos. Dá-nos a Tua graça, a Tua paz, te rogamos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Parábola do semeador. Aqui em Mateus capítulo 13, versículos 1 a 3, diz que, tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e diz que ajunta muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. Falou de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. Então Cristo sai de casa naquele dia, naquela manhã, quem sabe, e vai assentar-se junto ao mar, e como de costume, grandes multidões afluem para junto dele para ouvir os seus ensinos. E ele então entra num barco, quem sabe passa um pouquinho da praia, e a multidão fica ali em pé para ouvir. E como de costume, falando sempre por parábolas, as multidões, ilustrando algo do cotidiano e fazendo aplicação para a vida espiritual, ele começa a falar a parábola da semente e do semeador. E aqui podemos encontrar pelo menos 4 tipos de solo. Diz Mateus capítulo 13, versículos 4 a 9, diz que quando ele saía a semear essa semente, uma parte dela cai ao pé do caminho, à beira do caminho, e quem sabe, por ser o chão batido, pisado, não consegue penetrar o solo, e vêm as aves e comem essa semente. Diz que uma outra parte cai em pedregais, onde não havia terra bastante, quem sabe uma terra superficial, por cima dessa pedra, e diz que logo nasce, não há nenhum problema em nascer, ela nasce porque ainda havia um pouco de terra, mas não tinha terra profunda, mas vindo o sol, queima e seca porque não tem raiz, não é um outro tipo de solo. Uma outra ainda cai entre os espinhos, e os espinhos crescem e sufocam. Então, os espinhos têm mais força, sufoca, e essa semente não desenvolve. Mas a outra caiu em boa terra e deu fruto, uma a 100, outra a 60 e outra a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, a 30, 60 e 100 por um a cada semente semeada. Ele ilustra algo que eu acredito ser do cotidiano deles, de conhecer a questão da semente, do processo da germinação, dos diferentes tipos de solo. E ele explica para eles que eles eram bem-aventurados, felizes, versículos 16 e 18, capítulo 13, dizendo: bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, os vossos ouvidos, porque ouvem, porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não ouviram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Então, profetas até mesmo sempre faz menção aqui, como Isaías, quem sabe Jeremias, Daniel e outros tantos, mas principalmente esses que mencionei, de um modo específico ainda Isaías, falando sobre o Messias, falando sobre Cristo. E ele, em muitos momentos, faz a aplicação segundo o que está escrito no livro do profeta, e fala que almejaram por esse dia, e eles estavam tendo o grande privilégio de estar diante de Cristo, aquele que juntamente com o Eterno criou todas as coisas, quer no céu, quer na terra, e estava ali em pessoa ensinando e explicando para eles.
E ele passa agora a explicar essa parábola. O versículo 19 diz que ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem um maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Por isso é muito importante, quando vamos estudar a palavra de Deus, a Bíblia, primeiramente nós não temos ideias preconcebidas de aceitar parte e rejeitar, mas crer na inspiração dela toda, porque diz que toda a Escritura é inspirada, ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, a instrução na justiça. O Antigo e o Novo Testamento, os 39 livros do Antigo, compondo ali o Pentateuco, os livros dos profetas, os livros poéticos, e também o Novo Testamento, com seus 27 livros, os Evangelhos, Atos dos Apóstolos, as cartas e o Apocalipse, como sendo inspirado por Deus e sendo útil. Então diz que alguém ouvindo a palavra e não entendendo, então há mensagens, principalmente as proféticas, que cerca de 95% do que está escrito não se entende como se lê. É preciso ter as chaves corretas, que a própria Bíblia também nos concede. As parábolas, é preciso entender também que são lições objetivas, tirando algo do natural, do dia a dia, aplicando para o espiritual. Então nem tudo vai estar na superfície, é preciso cavar um pouco mais, ter humildade, pedir a orientação para que venhamos entender aquilo que o Senhor quer nos explicar. Ele disse que quando alguém lê, alguém ouve e não entende, vem o maligno, assim como as aves que comiam a semente da beira do caminho, e arrebata o que foi semeado. E diz a palavra de Deus no livro de Romanos que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Então, se a minha fé precisa ser acrescentada, ela vai ser a partir de que eu ouço a palavra de Deus e que eu compreenda. Então, ao alguém ouvir e não compreender, e quem sabe não ter a humildade de buscar compreender, de se debruçar mais em cima ali da palavra, de meditar, de orar, de pedir orientação, vem o maligno e arrebata o que foi semeado. E esse foi o que semeado à beira do caminho. E falando sobre a importância do estudo da Bíblia, em Atos 17:11, diz que estes de Bereia foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado, com alegria, receberam a palavra, examinando a cada dia nas Escrituras se de fato as coisas eram assim. Então é muito importante, eu e você, ao escutarmos a palavra, ou mesmo ao abrir a palavra, primeiramente deveríamos ser eu e você abrindo a palavra, meditar nela, procurar entender o texto, o contexto imediato, as aplicações, se está falando de um momento ali, ou se é para o futuro, uma profecia, entendermos todo o que está envolvido ali naquele ensinamento. Diz que eles eram mais nobres porque receberam com alegria, mas iam para a palavra de Deus examinar se de fato era assim. Falando agora sobre a semente que cai no meio dos pedregais, Mateus 13:20-21, diz que o que foi semeado entre pedregais é o que ouve a palavra, recebe até com alegria, mas não tem raiz, não tem fundamentação em si. É de pouca duração, chegando, quem sabe, a angústia, a perseguição, por causa da palavra logo se ofende. Então recebe até com alegria, você leva a mensagem, recebe com alegria, mas não há fundamento, não há um alicerce firme. E aqui então diz que vem a angústia, vem perseguição, se ofende e se afasta da palavra. Então é um outro tipo de solo, ou de pessoas, trazendo agora para a vida espiritual, que não há uma fundamentação. Entre os espinhos, diz que o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo, a sedução das riquezas, sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Então recebe a palavra, mas as preocupações, as seduções deste mundo não permitem que ela cresça. Tem aqui uma mensagem em 1 Timóteo, capítulo 5, versículos 6-10, que é exortação e conselhos do apóstolo Paulo. Ele diz que grande ganho é a piedade com o contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, afirma o apóstolo, e é manifesto também que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Imagine você, o apóstolo Paulo, um fariseu, um líder,
né, com dupla cidadania, tendo cidadania romana na época. Ele fala aqui que tendo o que comer e o que nos cobrir, estejamos contentes. Ele fala, mas os que querem ser ricos caem em tentação, em laço, em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmo com muitas dores. Então ele é bem enfático. Não estamos aqui falando que não se deve ter recursos, né? Há tantos exemplos na Bíblia também, de pessoas. Jó era um homem rico, Abraão, Salomão, Nicodemos, até falamos sobre Nicodemos, que gastou todo o seu recurso, né, para promover o reino de Deus. Mas aqui o apóstolo está falando que o amor ao dinheiro é a raiz, abre porta para toda espécie de males, e que muitos nessa cobiça traspassaram a si mesmo com muitas dores. Mas ele deixa uma mensagem, no próprio ainda livro aqui de 1 Timóteo 5, 17 a 19, diz que manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas, para dela desfrutarmos, dela gozarmos. Que façam bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis, que entesourem para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. Poderíamos até abrir um parênteses aqui e falar não simplesmente dos ricos deste mundo, não simplesmente em recursos materiais, mas quem sabe em conhecimento, quem sabe de si mesmo, de envaidecimento, de orgulho, que aliás é o que retrata a Igreja de Deus nos últimos dias, a Igreja de Laodiceia. Vamos falar sobre isso quando estivermos trabalhando as profecias do Apocalipse, que diz que é rica, não tem falta de nada, orgulhosa, cheia de si. E ele diz, mas eu digo que é miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que compre de mim ouro aprovado no fogo, para que te enriqueças, vestiduras brancas, para que te vistas, e colírio para que unges teus olhos. É o conselho do Senhor para nós. Mas ele diz que aos ricos deste mundo não ponha a certeza nas incerteza deste mundo, a sua confiança, mas em Deus, que nos dá todas as coisas. Que essas pessoas que tenham recursos em todas as áreas, seja do saber ou de dinheiro mesmo, recurso financeiro, que enriqueçam em boas obras, sejam comunicáveis, que façam o bem, tesourem um bom fundamento para a vida eterna, para que alcance a vida eterna. Então é uma mensagem interessante, né, para a nossa vida, para a sua vida, para o meu viver diário, para que venhamos ser comunicáveis e ter mais interesse nas coisas espirituais, porque diz que adiantaria o homem ganhar todo mundo e perder a sua alma, perder a salvação. Mas por fim ele fala da semente que cai em boa terra, Mateus capítulo 13, versículo 23, mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30. Então ele fala que o que cai em boa terra é aquele que compreende, aquele que entende a palavra, que tem também como objetivo colocar em prática. Em Apocalipse capítulo 1 diz que bem-aventurado aqueles que ouvem, versículo 5, aqueles que ouvem, aqueles que leem, aqueles que guardam as coisas nelas escritas, porque o tempo está próximo. Então, aquele que ouve, aquele que lê, aquele que guarda. Então, não é simplesmente ouvir, não é simplesmente ler, mas também praticar, guardar em nosso coração. E esse que cai nessa boa terra produz a 30, a 60 e a 100 por um. Então, há resultado. E Cristo até falando sobre a videira e os ramos, em João capítulo 15, ele diz que eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador. Ele diz que toda a árvore, todo o galho que estando em mim, se estiver em mim, vai produzir fruto, mas aquele que não estiver, não vai produzir. Ele fala até mesmo de uma poda para que possa produzir mais, mas aquele que não é cortado e então não está ligado à videira,
e não vai produzir os frutos para a vida eterna. Então só conseguiríamos produzir frutos se estivermos ligados a Cristo. E ele até mesmo quando fala sobre os frutos do Espírito, amor, paz, longanimidade, bondade, mansidão, são frutos que somente Cristo pode operar na tua vida e em minha vida. A parábola do semeador retrata de que a semente é lançada, mas o resultado vai depender dos tipos de solo, quais são os cuidados, quais são as preocupações, o que tem enchido a tua e a minha mente, qual é o nosso anseio. Temos procurado entender a palavra de Deus para que sejamos, quem sabe, de fato, uma boa terra, para que produza 30, 60 ou a 100 por um, ou quem sabe como os espinhos que os problemas, a fascinação das riquezas, os cuidados deste mundo, ou o medo da perseguição, das adversidades, não vai permitir que a semente frutifique. Que o Eterno te ajude, me ajude nesse dia a sermos como a boa terra, o bom solo, onde a mensagem, a palavra de Deus, ela possa nascer, frutificar e assim possamos glorificar o nome do Senhor. Ainda no nosso próximo estudo vamos falar sobre parábolas ainda, Operação Resgate, onde vamos mencionar a parábola da moeda perdida, da ovelha perdida e do filho pródigo, Lucas capítulo 15, onde Deus trabalha para resgatar a mim, a você e a toda a humanidade, retratando ali diferentes tipos de pessoas perdidas, que todos, na verdade, estávamos desviados, desgarrados como ovelhas sem pastor, e o Senhor veio redimir a todos nós. Então, o resultado vai depender da nossa aceitação ou não das promessas de Cristo. Quero convidar neste momento, mais uma vez, buscarmos o Senhor. Eterno Deus, bondoso Pai, te agradecemos pelo cuidado, proteção, por mais essa meditação nesse dia, e que no Senhor possamos ser sempre muito mais que vencedores. Dá-nos iluminação, dá-nos sabedoria, dá-nos a tua graça. Te rogamos essas bênçãos em nome de Jesus.